Chega um momento na jornada de todo homem em que ele se olha no espelho e não reconhece o reflexo que vê. Isso não se deve a nenhuma transformação visível, mas sim à sua falta. Os mesmos pensamentos, medos recorrentes e narrativas repetitivas persistem. Os dias se misturam às semanas aos anos, e nenhum progresso interior realmente ocorre. É uma forma sutil de sofrimento, silenciosa e insidiosa. Você sente isso durante aqueles momentos de quietude à noite, plenamente ciente de que alguma mudança é necessária e que ela começa com você. A destruição não é exclusivamente caótica. Às vezes, ela se manifesta como clareza. Quando a vida sugere suavemente que você superou seu eu atual, ignorar essa verdade leva a uma morte lenta. A parte de você que busca conforto, faz justificativas e negocia com o medo precisa ser descartada, não ajustada, não aprimorada, mas completamente removida. Isso captura o cerne do estoicismo. Não se trata de adornos ou inspiração, mas de transformação genuína. Envolve uma mudança irreversível que não busca aprovação ou reconhecimento. Exige que você enfrente suas fraquezas de frente, escolhendo emergir daquele fogo profundamente mudado. Reconstituir-se exige desmontar o antigo. Compreenda que a maioria não entenderá por que você escolheu o silêncio, porque você desapareceu da vista, porque você não aprecia mais o mesmo humor ou se envolve em círculos familiares. Deixe-os especular. Permita que eles rotulem sua jornada como arrogância, desapego ou ego. Você não está aqui para se conformar às expectativas do velho mundo. Você está em busca de se tornar algo que o velho mundo não consegue categorizar. Cada iteração anterior de você existe apenas como uma sombra. As sombras sobrevivem quando você permanece na mesma luz. No entanto, no momento em que você se move ou muda, a sombra deixa de se alinhar. Isso marca o primeiro indício de crescimento. Desconforto, desconexão, distância. Não é um sinal de estar perdido, mas de finalmente estar fazendo progresso. E não, o caminho não será direto. Na verdade, ele deve ser desafiador. Quando você remove as camadas protetoras que acumulou para suportar, você revela o que é genuíno. E essa realidade é frequentemente caótica, incompleta e despreparada. No entanto, também é autêntica. E dessa autenticidade emerge a força. O estoicismo ensina a lição da resistência, certamente, mas vai além da mera sobrevivência, incentiva a criação. Você não apenas enfrenta dificuldades, você molda sua identidade no meio delas. Você assume o papel de escultor e pedra, removendo a falsidade até que apenas a autenticidade permaneça. Essa autenticidade, que é exclusivamente sua, se torna a base para um eu mais resiliente. Portanto, se você está ouvindo agora e sentindo aquele impulso peculiar dentro de você, aquela voz suave sugerindo que seu eu passado é insuficiente, não ignore isso. Evite enterrá-lo sob distrações ou rotinas prejudiciais. Preste atenção, porque essa é a convocação. Não apenas para fazer pequenas mudanças, mas para incinerar o velho roteiro e criar uma narrativa completamente nova. Sua identidade passada não define você. O que realmente importa é sua disposição para desmantelar o que já não te serve e sua coragem para abraçar uma nova versão de si mesmo. Isso não se trata de buscar vingança ou validar suas escolhas para os outros. É uma jornada em direção ao silêncio, à tranquilidade e à reinvenção. Não para o mundo, mas para você. E começa agora. Apague as conexões com sua história.
Há uma razão fundamental pela qual guerreiros antigos queimavam seus navios ao invadir território inimigo. Não era por teatro, era para ganhar clareza. Simbolizava uma única verdade: não há como voltar, apenas avançar, apenas perseverar. Essa é a determinação que você precisa adotar em relação ao seu passado. Não para mantê-lo à distância como uma rede de segurança, nem para revisitá-lo em tempos desafiadores, mas para obliterar cada caminho que te liga ao eu, que se contentou com menos do que você merece. Muitas pessoas desejam crescimento sem fazer sacrifícios. Elas dizem que estão prontas para a mudança, mas se encontram espiando seu passado todas as noites antes de dormir. Elas ainda buscam pessoas que superaram e se envolvem em hábitos familiares, mesmo que tenham se tornado tóxicos. Mas a verdadeira transformação é inflexível. Não permite que a nostalgia sirva como uma muleta. Não tem política de devolução. Exige que você libere tudo que antes proporcionava uma sensação de segurança, mas agora te mantém confinado. O passado não é apenas uma memória, é uma força motriz. Cada pensamento que você continua repetindo, cada rotina que você falha em mudar, se torna a força gravitacional que te puxa de volta para seu eu anterior. O estoicismo nos ensina que não somos definidos por nossas memórias, mas por nossas escolhas. Como Marcos Aurélio sabiamente afirmou, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Isso abrange a maneira como você carrega seu passado. Você pode escolher carregá-lo como correntes ou tratá-lo como uma armadura que não se ajusta mais. Queimar a ponte não significa apagar sua história, significa recusar-se a permitir que ela dite seu futuro. Envolve interromper seus pensamentos quando você declara que isso é apenas quem eu sou, e em vez disso questionar quem eu aspiro me tornar. Até que você se desassocie emocionalmente de sua identidade passada, cada nova versão de si mesmo repousará sobre uma fundação instável. Você deve tornar sua metamorfose essencial. Isso pode envolver cortar contato com certas pessoas, sair de relacionamentos que não o reconheceram verdadeiramente, apesar de anos de convivência, e eliminar hábitos que antes ofereciam consolo para a sobrevivência, mas o impedem de crescer. Envolve deletar, limpar, apagar, não por vingança, mas para renovação. Se você mantiver até mesmo uma única conexão com seu eu passado, corre o risco de retroceder quando desafios surgirem. E desafios certamente virão. A transformação não é uma ascensão constante. Envolve tanto colapsos quanto reconstruções. Nos seus momentos mais fracos, sua mente pode tentá-lo com velhos hábitos disfarçados de conforto, o relacionamento que você não deve reacender, a substância que prometeu abandonar, as rotinas que o entorpeciam e proporcionavam uma sensação de segurança. É aqui que todas as conexões com o passado devem já estar cortadas, sem volta, apenas um caminho à frente. Alguns dirão que você mudou. Outros podem descrevê-lo como frio, distante ou severo. No entanto, eles não estão abordando a nova versão de você, estão lamentando o eu mais velho, que era mais fácil de manipular. Deixe-os. Não é sua responsabilidade arrastar todo mundo para o seu futuro. Alguns foram feitos apenas para experimentar seu eu ultrapassado. Esse é o capítulo deles. Seu próximo capítulo começa no momento em que você para de se fixar no anterior. Há uma liberdade única que surge quando o passado não pode mais afetá-lo, não por causa de sua não existência, mas porque você construiu algo muito mais sólido em seu lugar. Uma vez que essa libertação se torna sua âncora,
tudo se transforma, suas expectativas se elevam, suas rotinas se aprimoram e seus limites ganham santidade. Aquela versão antiga de você, aquela que frequentemente se desculpava por ser ou demais ou de menos, se desvanece. Você se transforma em alguém que avança não por medo do que perdeu, mas maravilhado com o que está criando. Então reflita honestamente. Quais pontes você ainda hesita em queimar? Quais aspectos da sua identidade anterior continuam a ecoar em sua vida presente? Você está preparado para finalmente silenciar esses ecos, não com raiva, mas com clareza. O fogo que você acende atrás de você é o mesmo fogo que molda quem você está destinado a se tornar. É a percepção de que solidão não é sinônimo de solidão. É de fato uma forma de força. Este não é o tipo de poder barulhento que busca a atenção que a sociedade costuma promover, mas sim aquele que se desenvolve em silêncio, quando não há plateia aplaudindo, quando ninguém está observando e quando seu único reflexo está no espelho. Muitos temem estar sozinhos porque nunca realmente dedicaram tempo para descobrir quem realmente são. Eles preenchem suas vidas com barulho, distrações e opiniões, qualquer coisa para evitar confrontar as realidades silenciosas de sua própria mente. No entanto, é dentro desse silêncio, nessa tranquilidade, que a verdadeira transformação toma raiz. Caminhar sozinho significa que você não delega mais suas escolhas às massas. Isso significa que seus valores são definidos por suas próprias crenças, e não pela validação externa. Você não se veste para os elogios dos outros, não se apresenta para os aplausos deles e definitivamente não vive de acordo com as expectativas alheias. Em vez disso, você esculpe uma vida que ressoa com seus próprios princípios, mesmo que isso seja completamente mal interpretado pelos outros, especialmente se for, porque esse é o desafio supremo. Você está preparado para deixar para trás tudo o que parece confortável para se transformar em alguém completamente novo? Fomos criados para pensar que estar na companhia de outros significa que estamos no caminho certo. No entanto, a realidade é que as multidões muitas vezes se reúnem em torno do que é confortável, em vez do que é genuíno. Eles aplaudem o caminho mais fácil, o conhecido, o esperado. À medida que você começa a pensar de maneira diferente e viver de maneira diferente, enquanto inicia sua ascensão, não se surpreenda se essa multidão diminuir. Eles não estão partindo porque você os decepcionou. Eles estão recuando porque você os superou. É exatamente assim que deve se desenrolar. Existe um tipo sagrado de poder que emerge quando você reconhece a cada manhã que é o arquiteto do seu próprio impulso. Ninguém virá te resgatar. Ninguém é obrigado a abraçar a sua jornada. Um estoico compreende isso em um nível profundo. Epicteto nos ensinou a desejar os acontecimentos não como gostaríamos que fossem, mas como realmente são, utilizando esses acontecimentos como combustível para o autocontrole. Essa é a lição que caminhar sozinho nos ensina. Você descobre que não está sujeito às circunstâncias. Sua mente é um santuário que permanece intocável, a menos que você escolha permitir a invasão. Quando você opta por caminhar sozinho, suas ações se tornam deliberadas. Você não é influenciado por tendências ou expectativas externas. Começa a recusar pedidos com mais frequência, não por ressentimento, mas por autovalorização. Você protege o seu tempo porque ele tem valor. Você para de justificar suas escolhas. Você deixa de buscar aprovação. Aprende a ouvir sua voz interior acima do clamor do mundo exterior. Nesse processo, você recupera um tesouro inestimável, soberania sobre a sua própria existência.
No entanto, essa jornada não é isenta de dificuldades. Haverá momentos de incerteza, noites em que o silêncio parece ensurdecedor e a falta de aprovação pode parecer rejeição. É nesse ponto que a maioria das pessoas recua, porém, é também onde ocorre o verdadeiro desenvolvimento. Nesse espaço, você não depende mais do apoio externo, você se mantém firme por conta própria. Cada crença passa por escrutínio e cada insegurança vem à tona. A cada passo que você dá, está construindo algo que não pode ser tirado de você: autoconfiança. A solidão o força a encarar suas vulnerabilidades sem distrações. Ela reflete seu ego, hábitos e fraquezas de volta para você. E esse confronto serve como o gênese da disciplina. Não há como transferir a culpa para mais ninguém. Não há como esperar por um momento oportuno. Você se encontra em um estado cru e não editado. Nessa brutal honestidade, você pode recuar para o conforto ou ascender a clareza. Ao aprender a navegar pela vida sozinho, você elimina o medo de ser abandonado. Começa a reconhecer que a solidão não é uma punição, é um processo de refinamento. Uma vez que você domine isso, transforma-se em alguém que não corre atrás dos outros. Em vez disso, você os atrai. Você não busca mais aprovação. A sua mera presença comunica tudo o que precisa ser dito. A ironia é que, ao alcançar esse nível de autossuficiência, as pessoas certas se atrairão naturalmente para você, não por necessidade, mas porque você não depende mais de ninguém. Caminhar sozinho não é uma forma de punição, é um privilégio. Isso significa que você possui a força para se guiar, para questionar tudo ao seu redor, para desmontar ilusões e forjar crenças inabaláveis. Indica que você já não está mais esperando ser escolhido, amado ou resgatado. Você já se escolheu. Portanto, se você se encontra neste caminho solitário agora, isso é um sinal positivo. Significa que você não está apenas seguindo os outros. Significa que você não está montando uma fachada. Você está se dedicando ao trabalho interno que permanece invisível, mas que, em última análise, é sentido por todos com o tempo. Continue avançando. A jornada pode ser solitária, mas seu futuro está atento aos seus esforços. Entenda que a solidão não representa uma falta de conexão. Ao contrário, cria a conexão crucial consigo mesmo, libertando-o do conforto e da fraqueza. O conforto pode ser tentador, envolvendo você como um cobertor quentinho em uma manhã fria, macio, familiar e quase impossível de resistir. Contudo, o que proporciona conforto hoje pode minar seu potencial amanhã. Os estoicos reconheceram essa dura realidade. Quanto mais você persegue o conforto, mais diminui a própria força mental, emocional e física necessária para enfrentar os desafios da vida. E aqui está uma realidade sóbria da qual muitos fogem. Se você não romper intencionalmente sua zona de conforto, ela gradualmente se tornará seu confinamento. A fraqueza não chega como uma tempestade repentina. Ela se infiltra gradualmente, disfarçada de descanso, de recompensa, da noção de que você merece isso. Pouco a pouco, você para seu progresso. Você deixa de testar seus limites. Começa a optar pelo caminho mais simples. Você pensa, vou lidar com isso amanhã, só desta vez. De repente, essa frase se transforma em sua identidade. Você para de arriscar, você para de evoluir. Você se transforma em uma mera sombra da pessoa que você imaginou se tornar. Não por causa do fracasso, mas porque cedeu ao conforto. O conforto nutre a estagnação cultiva a decadência. Quando a vida deixa de desafiá-lo, seu crescimento para. Considere isso.
cada momento significativo que moldou você, que o tornou mais resiliente, mais afiado e mais consciente, não veio da facilidade. Veio de desafios, desconforto e de ultrapassar o que você acreditava poder suportar. É aí que a verdadeira força emerge, não na facilidade, mas sob pressão. Os estoicos não eram apenas filósofos, eram guerreiros mentais. Sêneca comentou: devemos passar por um duro treinamento no inverno e não nos apressar nas coisas para as quais não estamos preparados. Ele entendia que, na ausência de dificuldades intencionais, a mente se torna estagnada. O espírito enfraquece, e quanto mais você evita a resistência, mais alienígena ela parece, até os desafios menores se tornem intransponíveis. É por isso que é essencial se condicionar a cada dia para combater a atração do conforto. Não porque a dor tenha justiça por si só, mas porque ela revela verdades fundamentais. A dor ressalta onde você ainda é vulnerável, onde há trabalho a ser feito e onde você ainda está evitando seu verdadeiro potencial. Se você reunir coragem para abraçá-la em vez de fugir, começará a redefinir sua conexão consigo mesmo. Romper as correntes da fraqueza começa com uma brutal honestidade. Uma honestidade radical e desconfortável. Você deve se perguntar: onde me tornei complacente? Onde fiz justificativas? Onde preferi o caminho mais fácil em vez do que realmente importa? Então, sem anúncios grandiosos e sem esperar pelo momento ideal, você enfrenta a tarefa difícil, não pelo prazer que proporciona, mas porque molda a pessoa que você aspira a ser. Talvez seja acordar cedo, pode ser iniciar aquela conversa que você tem evitado, pode ser recusar compromissos que você aceitou anteriormente apenas para agradar os outros. Talvez seja dedicar-se às tarefas que você tem adiadas. Não importa o que seja, enfrente isso. Não espere até se sentir preparado. Você não vai se sentir. A sensação de prontidão vem após a ação. A confiança emerge como a recompensa, não como um pré-requisito. A fraqueza não significa que você é incapaz, significa que você está hesitante, e essa hesitação pode ser treinada. Cada vez que você opta pelo esforço em vez da conveniência, você reforça uma nova identidade. Você se transforma em alguém que age com disciplina em vez de emoção. Com o tempo, essa repetição promove uma fortaleza interna, não a tipo que exige visibilidade, mas a que fundamenta você quando tudo o mais está em turbulência. O conforto quer que você se acomode, a fraqueza deseja conformidade. No entanto, lá no fundo, você reconhece que não foi criado para a mediocridade, você foi feito para crescer. E o crescimento exige atrito, resistência e sacrifício. O custo do avanço é invariavelmente o desconforto, enquanto o custo do conforto é a sua vida. Não seja a pessoa que reflete um ano depois e percebe que ainda está estagnada. Seja aquele que olha para trás e mal reconhece seu antigo eu, tendo summoned a coragem de enfrentar o frágil e substituí-lo pelo sólido. Então respire fundo e considere qual aspecto da sua vida você permitiu que o conforto controlasse. E se apenas pelos próximos 7 dias você escolhesse o oposto do que parece simples? O que você poderia construir se parasse de evitar a resistência e começasse a utilizá-la? Porque a jornada para o seu eu mais forte começa no instante em que você para de negociar com a fraqueza e começa a optar pelo que o torna digno de quem deseja se tornar, apagando sua antiga mentalidade e instilando uma nova. Sua existência é uma manifestação da programação que você sofreu. Isso não diz respeito apenas às escolhas deliberadas que você faz. Abrange as crenças subconscientes que você adotou, muitas vezes sem perceber.
As influências da sua infância, os medos que você aceitou sem questionar, os limites que você considera normais, tudo isso contribui para a sua estrutura mental. Aqui está uma dura realidade. Se você não revisar intencionalmente a narrativa que está passando na sua mente, acabará vivendo a história de outra pessoa por toda a sua vida. Muitas pessoas não têm consciência de quão profunda é essa condicionante. É evidente em seu diálogo interno quando você enfrenta contratempos. Está nas aspirações que você secretamente se convence de que estão além do seu alcance. Revela-se no seu instinto de recuar quando desrespeitado, mas você não diz nada porque essa tem sido sua resposta habitual. Esses comportamentos repetidos não surgiram por acaso, foram aprendidos, e qualquer coisa aprendida pode ser desaprendida. Os estoicos entendiam que a mente serve como uma ferramenta, não como um governante. Epicteto apontou que não são os eventos em si que perturbam os indivíduos, mas sim suas percepções sobre esses eventos. Essas percepções originam-se da sua programação, do roteiro invisível que você segue diariamente, muitas vezes sem seu consentimento. Portanto, se seu objetivo é reconstruir a si mesmo, simplesmente alterar seus hábitos não será suficiente. Você precisa cavar mais fundo. Você precisa interrogar suas próprias crenças que levaram a esses hábitos. Isso não é apenas uma mudança superficial, é uma batalha interna. Sempre que você tenta pensar de forma diferente, a programação antiga resistirá. Ela o instiga a permanecer pequeno, a buscar segurança. Ela murmura que o crescimento é perigoso, que a ambição é inerentemente egoísta e que a disciplina é muito desafiadora. Se você não silenciar essa voz interna com pensamentos intencionais, ela irá inevitavelmente minar tudo que você tentar criar. Reprogramar sua mente começa com a conscientização. Você deve reconhecer esses pensamentos no momento em que surgem. Quando você ouvir a si mesmo dizendo, "Eu simplesmente não sou essa pessoa", pause. Questione por quê. Descubra a origem dessa crença. Foi um pai que transferiu seus medos para você? Foi uma falha que você nunca processou de verdade? Houve um comentário feito há muito tempo que ainda influencia suas escolhas hoje? Reflita sobre isso. Ao descobrir a origem de uma crença, você diminui sua influência sobre você. Depois disso, é hora da substituição. Simplesmente eliminar a crença antiga não é suficiente. A natureza abomina o vazio. Se você não estabelecer uma crença mais forte, a antiga inevitavelmente ressurgirá. Portanto, você precisa construir uma nova narrativa. Não um mero devaneio, mas uma autoconfiança deliberada ligada a quem você aspira a ser. Você não diz, "Estou me esforçando para ser disciplinado." Você afirma, "Eu sou disciplinado." Você não diz, "Talvez um dia eu me torne confiante." Em vez disso, você declara, "Estou cultivando confiança através das minhas ações." A cada dia, você reforça essa nova identidade por meio de repetição, tomando ações, moldando seus pensamentos. Começa com pequenos passos, reconhecendo crenças autossabotadoras e substituindo-as. Então, isso cresce, adicionando 2, depois 5. Você começa a criar rotinas baseadas nessas crenças. Sua fala se transforma, seus movimentos mudam. Você deixa de tolerar coisas que antes pareciam aceitáveis porque a velha mentalidade já não parece familiar. É assim que você pode ter certeza de que a mudança é genuína. Não ocorrerá instantaneamente. Haverá retrocessos. A voz antiga pode ressurgir. Isso é perfeitamente normal. É esperado.
Mas a mudança está em sua conscientização. Você a reconhecerá e reaverá sua força. Você afirmará: não, não sou mais essa pessoa. E mesmo que você hesite, não ficará lá, pois sua nova mentalidade já se firmou. É intencional. Pertence a você. Uma das mais persistentes concepções errôneas é que a identidade é imutável, que quem você é estático. No entanto, o estoicismo rebate isso, afirmando que você é adaptável. Sua razão, sua perspectiva, sua filosofia podem e devem evoluir se você desejar viver livremente. Como Marcos Aurélio sabiamente notou, a alma absorve as cores de seus pensamentos. Isso indica que seus pensamentos são significativos. Eles são transformadores, moldando sua essência e o seu futuro. Então, reserve um momento para considerar quais pensamentos estão colorindo sua alma atualmente. Quais crenças estão influenciando suas decisões do dia a dia? E talvez, o mais crucial, essas crenças são realmente suas ou foram transmitidas a você? Porque, a menos que você aborde a base de seus processos de pensamento, continuará nutrindo ervas daninhas e se perguntando por que nada robusto está florescendo. Transformar sua vida não é apenas sobre pura força de vontade. É sobre reformular o sistema que governa suas ações. Essa transformação começa no momento em que você para de operar no modo automático e começa a criar uma mentalidade que se alinha ao seu maior potencial. É acerca de romper permanentemente com influências negativas. Observe ao seu redor. Nem todos em seu círculo estão investidos em seu crescimento. E nem toda pessoa que sorri para você é realmente solidária. Alguns indivíduos se sentem mais seguros quando você está estagnado, quando duvida de si mesmo, quando se torna previsível, gerenciável e controlável. Essa é a dura realidade que muitos escolhem ignorar. Você está sob influência constante. A única questão é: de quem? Eliminar influências prejudiciais não é um ato de malícia, é um ato de respeito próprio. É sobre proteger o espaço onde seu futuro está sendo criado. Porque, não importa quão clara seja sua visão, se seu entorno está cheio de vozes que a ridicularizam, questionam ou a esgotam, o progresso será difícil. Você se encontrará expendendo energia defendendo seu avanço em vez de persegui-lo. E isso é um jogo perdido. Os estoicos reconheciam a importância do ambiente. Eles acreditavam que a mente precisa de treinamento diário e também requer proteção. Você não pode se preparar para a batalha e socializar em meio ao caos. Você não pode buscar sabedoria enquanto se cerca de distrações. Sêneca disse uma vez: associe-se a pessoas que provavelmente irão te melhorar. Isso não é apenas um conselho, é uma tática de sobrevivência, pois as pessoas plantam ideias em sua mente. Alguns semeiam sementes de coragem, enquanto outros plantam dúvidas, e a maioria falha em examinar o que está florescendo em seu jardim mental até que fique sobrecarregado com ervas daninhas. Às vezes, a influência mais perigosa não é um adversário barulhento. É um amigo próximo com uma mentalidade estreita, a pessoa que apoia suas justificativas, que ri de suas tentativas de evoluir, que sutilmente o puxa de volta com comentários como "você mudou" ou "não leve a vida tão a sério", não está sendo humorística. Isso é medo disfarçado de preocupação. Permitir que isso passe significa que você está optando por se diminuir para acalmar os outros. Embora se afastar de certas pessoas possa parecer extremo, não precisa ser abrupto ou dramático. Não há obrigação de fazer um discurso elaborado de despedida.
Você simplesmente faz uma declaração. Minha energia é preciosa, meu tempo é finito. Se sua presença prejudica minha paz, atenção ou autoestima, você não terá mais acesso. Ponto. Esse princípio se estende além dos indivíduos. Inclui a mídia que você consome, as contas com as quais interage e os programas que você assiste como uma distração para não encarar a si mesmo. Tudo que você permite em sua consciência molda sua paisagem emocional. Você está nutrindo seu foco ou alimentando sua ansiedade? Você está cercando-se de vozes edificantes ou aquelas que ampliam seus medos do passado? Uma das ações mais corajosas que você pode tomar é curar intencionalmente seu círculo. Examine cada relacionamento e pergunte-se: essa pessoa me energiza, me desafia e me inspira, ou simplesmente ocupa espaço? Se alguém permanece em sua vida apenas por causa da história, do hábito ou da culpa, é hora de uma reavaliação. A lealdade deve ser constantemente conquistada. Seu futuro não é obrigado a estender convites apenas porque seu passado fez. Você pode sentir culpa, pode questionar se está sendo muito fria, muito egoísta ou muito distante. Essa é uma reação normal. Ela sinaliza que você está se curando, já que parte de você foi condicionada a priorizar o conforto dos outros em vez de seu próprio crescimento. No final das contas, você deve decidir se irá crescer ou agradar. Ambos não podem coexistir. O estoicismo nos ensina a viver em alinhamento com a natureza, que é fundamentalmente honesta. As árvores perdem suas folhas. As cobras trocam de pele. O velho deve dar lugar ao novo para que ele emerja. Não é pessoal, é essencial. O mesmo se aplica a você. Você não tem obrigação de carregar ninguém que se recusa a se juntar a você em sua jornada. Você não precisa continuar justificando seu progresso àqueles que estão determinados a malinterpretá-lo. Algumas pessoas podem interpretar seu silêncio pensando que sua distância é uma expressão de arrogância. Deixe-as pensar assim. Você não está se afastando dos outros, você está avançando em direção à pessoa que está destinado a se tornar. Você está criando um ambiente tão sólido e em harmonia com seus princípios que tudo que estiver fora de alinhamento simplesmente se dissipa. Reserve um momento para avaliar seu círculo, suas influências e seus hábitos. Reflita sobre quem você se transformaria se parasse de permitir que essas influências infiltrassem sua mente. O que você poderia realizar se protegesse sua paz como se seu futuro dependesse disso? Porque, de fato, depende. Estabelecer uma rotina firme de crescimento é fundamental. O crescimento não surge de uma faísca repentina de motivação. Ele se desenrola nos momentos silenciosos, através da prática consistente, por meio de uma abordagem estruturada e uma rotina tão forte e intencional que voltar aos seus antigos comportamentos se tornaria inviável. Se seus dias forem caóticos, sua vida seguirá o mesmo padrão, e se seus hábitos forem inconsistentes, seus resultados também serão erráticos. Essa é uma verdade difícil que muitos preferem ignorar. O sucesso não está na intensidade, está na consistência. Uma rotina sólida transcende um mero cronograma, é uma filosofia, é um compromisso de parar de esperar pelas circunstâncias perfeitas e, em vez disso, começar a moldar seu entorno para alinhar-se com suas ambições. Confiar apenas na força de vontade não é suficiente, pois ela diminui e as emoções mudam. Em contraste, a disciplina cultivada através da rotina é o que te sustenta em tempos desafiadores. Os estoicos valorizavam imensamente as rotinas.
Marco Aurélio começava cada dia lembrando a si mesmo que encontraria egoísmo, ingratidão e comportamentos irracionais, e ainda assim optava por se engajar com o mundo com integridade. Isso não era por acaso, era o resultado de treinamento e prática deliberada. Era um homem que percebeu que para liderar os outros eficazmente, primeiro deve conquistar a si mesmo, e a autocompreensão inicia-se a partir de uma estrutura forte. Então, considere o que sua rotina revela sobre suas prioridades. Não suas aspirações, não seu quadro de visualização, mas sim seus comportamentos reais. Se alguém gravasse seu dia a partir do momento em que você saiu da cama, ficaria claro que você está construindo algo significativo? Ou pareceria que você está apenas se mantendo? Uma rotina robusta significa que existem elementos essenciais que não podem ser comprometidos em sua vida diária. Tempo dedicado à atividade física. Tempo para o silêncio mental. Hora de se dedicar a um trabalho focado e intencional, sem interrupções. Isso significa que você não deve pular da cama e conferir seu telefone imediatamente. Você não deve rolar pelas redes sociais antes de se centrar. Não deve permitir que barulhos externos preencham sua mente antes de processar seus próprios pensamentos. E isso não se trata de alcançar a perfeição. Você não precisa dedicar 10 horas a rituais de produtividade para ser eficaz. O que é necessário é simplicidade, clareza e prática consistente. Levante-se na mesma hora todos os dias. Estabeleça uma rotina matinal distinta. Esteja ciente de quando vai se exercitar, quando vai trabalhar, quando vai fazer pausas e, mais importante, mantenha isso mesmo nos dias em que parece desafiador. Especialmente nesses dias, é aí que a verdadeira disciplina é construída. Frequentemente, as pessoas buscam motivação enquanto ignoram a importância do impulso. O crescimento genuíno pode parecer tedioso. Consiste em se comprometer com as mesmas ações diariamente, mesmo quando não há aplausos. Trata-se de dominar o básico a tal ponto que se torne algo natural. Envolve confiar que os esforços invisíveis que você está investindo agora se revelarão mais tarde de formas que você ainda pode não compreender. Sua rotina deve servir como sua âncora. Quando a vida se torna caótica, deve trazê-lo de volta ao seu núcleo. Quando as emoções surgirem, deve oferecer estabilidade. Precisa ser criada não apenas para o que você deseja alcançar, mas para o tipo de pessoa que você aspira ser. Porque cada hábito é uma declaração do seu eu futuro. Uma vez que você acumule o suficiente dessas declarações, a transformação se torna inevitável. É aí que a maioria tropeça. Elas criam rotinas para seus dias ideais, em vez de seus dias reais. Elas estabelecem metas muito altas, vacilam e então desistem. No entanto, um estoico busca resiliência em vez de perfeição. Crie algo sustentável, algo genuíno, algo que possa suportar seus dias ruins, suas manhãs sonolentas, suas tardes sem inspiração. Esse é o verdadeiro caminho para o sucesso, não em explosões repentinas, mas com um ritmo constante. A vida, sem dúvida, tentará te desviar. As pessoas exigirão sua atenção. Emergências surgirão. No entanto, quando sua rotina estiver ancorada em clareza e alinhada com um propósito, você não hesitará. Você se ajustará sem vacilar. Esse é o marco de um sistema resiliente. Ele se adapta, mas permanece intacto. Então assuma o controle, avalie seu dia, construa-o como se importasse, porque realmente importa, sem mais objetivos ambíguos. Chega de esperar para ver como você se sente. Crie uma rotina que esteja tão intrinsecamente ligada à sua identidade que faltar a ela pareça uma traição.
Esse é o sinal de que você realmente se comprometeu. No final das contas, a grandeza não é um momento passageiro, é um padrão consistente. Sua rotina serve como o plano de design para isso. Trata-se de dominar a autodisciplina e a regulação emocional. A maioria das pessoas se encontra à mercê de suas emoções. Elas reagem de forma instintiva, falam sem contemplação, agem impulsivamente e confundem isso com autenticidade. O que elas falham em compreender é que emoções desenfreadas são o caminho mais rápido para minar seu próprio progresso. Um único momento de raiva, uma hora de distração, um dia de ociosidade, é tudo o que leva para desfazer semanas ou até meses de progresso constante. Os estoicos reconheceram isso. Para eles, o controle emocional não era apenas uma virtude, era uma disciplina mental que distinguia os fortes dos fracos. Habitamos uma cultura que celebra a expressão emocional e não valoriza a autocompaixão. Expresse como você se sente. Deixe sair. Não se reprima. Esses são os sentimentos que ouvimos repetidamente. No entanto, o que muitas vezes é negligenciado é que emoções sem controle podem enganar você. Elas podem levá-lo a cortar laços, abandonar suas aspirações e sucumbir a humores passageiros que não têm lugar em uma visão de longo prazo. A regulação emocional não se trata de repressão, trata-se de consciência. É sobre reconhecer a emoção assim que ela surge e escolher não deixar que ela determine suas ações. Envolve pausar antes de reagir, questionar o impulso que aparece. Trata-se de dar um passo para trás por um momento e perguntar a si mesmo: essa ação me aproximará de quem eu aspiro ser ou me afastará? Os estoicos praticavam isso diariamente. Eles não esperavam por uma crise para desafiá-los. Treinavam suas mentes com antecedência. Marco Aurélio mantinha um diário, onde refletia sobre seus sentimentos, os observava e os analisava. Ele não descartava suas emoções, mas também não reagia a elas impulsivamente. Essa prática permite que você se sintonize tanto com seu eu interior que nada lhe surpreende, nem o medo, nem a raiva, nem o desejo. Você reconhece esses sentimentos, então você faz uma escolha. A autodisciplina emerge dessa mentalidade. Não é uma forma de punição, é uma promessa, um compromisso consigo mesmo de que suas emoções não vão minar seus valores. Só porque você se sente exausto, não significa que vai negligenciar suas obrigações. Só porque você se sente ofendido, não significa que vai se vingar. Só porque algo parece prazeroso no momento, não significa que é o que é certo para a sua vida. A disciplina envolve fazer o que é certo, não o que é conveniente. Isso significa cumprir quando as coisas ficam difíceis. Engloba formar hábitos que correspondem aos seus princípios e não às suas emoções. Os humores mudam, mas os valores permanecem firmes. Contudo, aqui está o desafio. O domínio das emoções e da disciplina se revela na solidão. Ninguém testemunha as lutas internas que você enfrenta. Nenhum aplauso acompanha sua resistência aos impulsos prejudiciais. Não há celebração quando você opta pela moderação em vez da indulgência. No entanto, com o tempo, você sentirá uma transformação. Você reagirá menos, começará a buscar validação com menos frequência. Parará de buscar gratificação imediata. Sua maneira de se mover, pensar e decidir mudará. Essa é a essência do controle. É discreto, não é glamuroso, é firme. Ironicamente, à medida que você ganha controle sobre suas emoções, também descobre uma maior liberdade emocional. Você para de temer o desconforto, não evita mais conversas difíceis,
Cessa de evitar o fracasso. Começa a viver pelos seus próprios padrões, não mais à mercê da turbulência interna. Reflita sobre isso. Quantas vezes você já expressou arrependimento por algo dito na raiva? Com que frequência você adiou suas aspirações por falta de motivação para trabalhar? Incontáveis momentos de fraqueza provavelmente custaram meses de progresso. Essas não são questões triviais. Esses são momentos cruciais que dirigem o curso da sua vida e podem ser evitados não por sorte, mas por escolha consciente. A jornada à frente pode parecer simples, mas está longe de ser fácil. Você precisa se tornar um observador dos seus próprios pensamentos. Dedique um tempo para enfrentar seu desconforto até compreendê-lo verdadeiramente. Estabeleça rituais que te ancorem. Escreva, medite, reflita diariamente e treine fisicamente. Engaje-se nessas práticas não por serem tendência, mas porque elas oferecem o espaço necessário entre impulso e ação. Acima de tudo, mantenha isso em mente. O indivíduo mais forte não é aquele que está isento de emoções, mas sim aquele que não permite que as emoções governem sua vida. Então, reflita. Quem atualmente detém as rédeas? É sua disciplina ou seus desejos? Sua lógica ou seu instinto? Seu eu do futuro ou seu humor presente? A pessoa que consegue dominar a si mesma, seus pensamentos, emoções e ações, torna-se imparável. Não apenas em momentos de força, mas, notavelmente, em tempos de vulnerabilidade. Recriar sua identidade do zero se torna essencial. Chega um momento na vida em que a mera melhoria não é suficiente, quando a adição de alguns hábitos saudáveis, a leitura de alguns livros ou o ajuste da sua rotina não bastam. O que você está enfrentando não é apenas um problema comportamental, é uma crise de identidade. Você pode ter mudado suas roupas, sua programação, até sua dieta, mas no fundo continua a funcionar com base em um conceito de si mesmo ultrapassado. Não importa o quanto você tente evoluir, a identidade não refinada sempre o puxará de volta para padrões antigos. A realidade é que você não pode estabelecer uma nova vida enquanto ainda se apega a uma antiga autoimagem. Alcançar disciplina não é viável se você ainda se vê como preguiçoso. Construir confiança é inatingível enquanto você ainda estiver preso a narrativas de fraqueza. Você não pode mostrar força enquanto ainda se rotula como alguém que está sempre em processo de melhoria. A verdadeira reinvenção não se trata apenas de refinar aspectos do seu caráter. Requer uma reconstrução completa a partir das fundações. É por isso que os estoicos enfatizavam a importância da autodescoberta em vez da ideia de transformação em outra pessoa. Eles promoviam a descoberta do seu eu autêntico, aquele escondido sob camadas de expectativas sociais, medo, culpa e histórias enganosas. Marco Aurélio não nos instruiu a fingir bravura. Ele nos pediu para não desperdiçarmos mais tempo debatendo o que define uma boa pessoa. Apenas seja uma. Isso implica uma mudança do foco no esforço para abraçar a sua essência central. Então, como você inicia essa mudança? Começa pelo desprender-se de tudo. Cada rótulo que você aceitou, toda a identidade que assumiu por sobrevivência ou aceitação social. Frases como, eu simplesmente não sou bom com pessoas, eu sempre fiz escolhas ruins, ou eu não sou uma pessoa matutina, não são verdades. São permissões que você mesmo se deu, permissões que influenciam suas escolhas, restringem suas ações e moldam sua realidade. Você começa a fazer perguntas mais desafiadoras. Quem me informou que essa é a minha identidade? Onde adotei essa limitação?
O que ganho ao me apegar a essa versão de mim mesmo? E o que pode acontecer se eu a soltar? Essa jornada pode ser desconfortável. Envolve soltar partes de si mesmo que você antes considerava familiares, partes que podem ter protegido você no passado, mas agora dificultam seu crescimento. A indulgência, a atitude passiva, as formas sutis de autossabotagem que se manifestam como procrastinação, justificativas e indecisão, esses não são o seu verdadeiro eu. Eles são apenas uma fachada que precisa ser descartada. Reinventar-se não é criar alguém novo, é redescobrir quem você é em meio ao caos, à incerteza e às etiquetas. Trata-se de tomar uma decisão consciente sobre o tipo de indivíduo que você aspira a ser e garantir que seus pensamentos, comportamentos e decisões estejam sempre alinhados com essa identidade. Comece com passos pequenos, mas aborde-os com intenção. Se a pessoa que você deseja se tornar é focada, desperte a cada dia com esse foco. Se ela incorpora serenidade, comunique-se com calma. Se ela possui força, caminhe com propósito. Mesmo que no início pareça forçado, lembre-se de que, através da repetição, adquirimos conforto e o conforto eventualmente molda nossa identidade. Você deve parar de negociar com seu eu anterior. Não continue referenciando seu passado para justificar seu futuro. O passado serve como um ponto de referência, não como um livro de regras. Você não deve nada ao seu eu anterior, exceto a coragem de progredir. Se você continuar a se identificar com suas feridas, erros e falhas, você simplesmente os recriará de várias formas. É crucial abraçar a solidão durante essa jornada, não porque os outros sejam inerentemente prejudiciais, mas porque frequentemente eles mantêm uma versão ultrapassada de você. Eles se lembram de você que brincava excessivamente, contribuía minimamente e lutava arduamente por aprovação. Eles não reconhecem o crescimento que ocorreu. Eles veem sua história e, sem cautela, você pode se encontrar preso em um papel, em uma narrativa da qual você não deseja mais fazer parte. Portanto, reinvente-se na solidão. Permita que o silêncio o instrua. Deixe suas ações ao longo do dia, em vez de suas declarações, servirem como a evidência de quem você está se tornando. Não há necessidade de esclarecer, simplesmente viva. Quando a sua abordagem se transforma, o seu mundo seguirá o mesmo caminho. A reinvenção exige rituais, rotinas matinais, reflexões diárias, treinos físicos e caminhadas tranquilas. Esses não são meros hábitos, são os instrumentos usados para derrubar o falso eu, revelando a sua verdadeira essência. Uma vez que você tenha descoberto essa essência, proteja-a, nutra-a e alinhe sua vida a ela. Então, considere isto. Você ainda está construindo seu futuro a partir dos destroços do seu passado? Ou está preparado para descartar o antigo projeto e construir uma nova estrutura baseada em seus valores, visão e verdade? Sua identidade não é estática. Ela é moldada pelas suas experiências. As provações que você enfrenta hoje iluminarão seu caminho à frente. Abrace a autoconfiança, o tipo de paz que surge quando você para de esperar que o mundo venha ao seu resgate. Entenda que nenhum mentor, parceiro ou amigo, independentemente de suas boas intenções, pode carregar seus fardos por você. Eles podem oferecer ouvidos, fornecer orientação e estender seu apoio, mas no final das contas não podem percorrer sua jornada. Isso encapsula o princípio da autoconfiança.
Não se trata de solidão ou arrogância. Ao contrário, trata-se da força serena que advém do entendimento de que apenas você pode construir sua própria fundação, ou ela irá desmoronar. Muitas pessoas resistem a essa ideia. Elas buscam resgate, anseiam por atalhos e desejam a compreensão profunda de outra pessoa para evitar a autorreflexão. O crescimento autêntico opera de forma diferente, requer responsabilidade. Exige responsabilidade total, inabalável e radical, não apenas por seus sucessos, mas também por suas falhas, decisões e perspectivas. No instante em que você delega seu poder a outra pessoa, você o perdeu. Os estoicos enfatizaram isso claramente. Epicteto ensinou que, enquanto não temos controle sobre eventos externos, temos as rédeas de nossas reações. É mais do que apenas um conceito filosófico, serve como um roteiro para a independência. Sugere que circunstâncias perfeitas não são um pré-requisito para construir uma vida satisfatória. O que você realmente precisa é de disciplina, clareza e, mais importante, a coragem de confiar apenas em si mesmo. No entanto, vamos esclarecer. A autoconfiança não equivale a rejeitar todas as conexões. Significa que você não depende mais dos outros para validação. Isso envolve sentir-se completo, independentemente de receber aplausos, companheirismo ou conforto. É sobre a capacidade de permanecer em silêncio, reconhecendo que você é suficiente, não por causa de qualquer conquista, mas porque você se apoia consistentemente. Isso não vem de forma instintiva. A sociedade nos condicionou a buscar segurança emocional, motivação e identidade nos outros, amarrando nosso valor pessoal a relacionamentos, carreiras e sucessos, todos os quais podem desaparecer subitamente. Quando isso acontece, muitos falham, não por fraqueza, mas porque nunca adquiriram a habilidade de se manter de forma independente. Essa é a essência do que torna a autoconfiança imensamente poderosa. Ela é inflexível e não se deixa abalar por fatores externos. É fundamentada na estabilidade interna. Você não precisa de serendipidade, você não precisa de um timing perfeito. Você deve acordar, elaborar uma estratégia e colocá-la em prática, mesmo quando os outros duvidam de suas capacidades, mesmo quando seu trabalho duro não é reconhecido, mesmo quando os resultados parecem demorar. Essa forma de compromisso, esse impulso interior, se acumula com o tempo. Quando você realmente depende de si mesmo, torna-se resistente à manipulação. Você não busca mais validação dos outros. Você não se diminui para se encaixar. O medo da rejeição se dissipa, porque seu valor pessoal não é algo emprestado das opiniões dos outros. É seu para possuir, e somente você pode retirá-lo. Aqui está o aspecto crucial que muitos ignoram. A autoconfiança é uma habilidade cultivada. Não é uma característica inata, é algo desenvolvido por meio de uma série de escolhas conscientes, à medida que você honra os compromissos que faz consigo mesmo. Quando você enfrenta as tarefas desafiadoras mesmo na solidão, quando você opta pela disciplina em vez da distração, essas pequenas vitórias por trás das portas fechadas são como você ganha sua autoconfiança. Você passa de dizer, espero conseguir isso, para declarar, vou encontrar um caminho. Essa transição de desejar para decidir marca o surgimento da força interior. Significa o momento em que você para de esperar por motivação e começa a construir impulso. O aspecto notável desse tipo de força é sua sutileza. Não exige gritar, não busca os holofotes. Funciona simplesmente com intenção, clareza e propósito.
Com o tempo, os outros podem percebê-la. Eles a reconhecem, a respeitam, mesmo que não consigam articular o porquê. Então, se você se sente isolado agora, isso é um sinal positivo. Indica que você parou de depender do que é fraco. Isso significa que você está à beira de quem você era anteriormente e quem você tem o potencial de se tornar. Não recue. Não implore por socorro. Construa-se de dentro para fora, gradualmente, todos os dias e com determinação. Porque quando você domina a autoconfiança, você não apenas existe sem os outros, você se torna alguém em quem eles dependem. Não por necessidade, mas porque você é capaz. Transformar dor em força é essencial. A dor é uma experiência universal. Ela toca toda a existência, toda a mente, todo o coração. A distinção entre aqueles que se despedaçam e aqueles que permanecem inquebrantáveis não está na quantidade de dor suportada. Está tudo em como eles lidam com isso. Muitas pessoas buscam fugir dela, anestesiá-la ou escondê-la. Elas se mergulham em prazeres, distrações ou na necessidade de validação. No entanto, um estoico enfrenta a dor diretamente, questionando: o que posso aprender com isso? Quando confrontada de frente, a dor transcende o mero sofrimento. Ela serve como um sinal, destacando áreas onde o esforço é necessário. Ela revela feridas emocionais e expõe conexões e fraquezas. Assim, a dor não deve ser vista como um adversário. Na verdade, pode agir como um guia. Muitas vezes, aprendemos a evitar o desconforto a qualquer custo, percebendo-o como um sinal de inadequação ou vergonha. No entanto, os estoicos redefiniram completamente essa perspectiva. Eles enfatizaram que a dor é uma parte integrante da jornada, não algo a ser resistido, mas sim abraçado. Marco Aurélio disse: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso é mais do que apenas lírico, é uma lição. Os próprios obstáculos que você percebe como dificuldades são os alicerces de sua resiliência. Transformar dor em poder começa com a aceitação, não da fraqueza, mas da realidade. Reconheça, isto dói, essa experiência destruiu algo dentro de mim, então faça a pergunta: e agora? Vou deixar que isso defina a minha identidade ou vou usá-lo para me remodelar? Não importa se sua dor vem de traição, perda, fracasso ou arrependimento. O que realmente conta é como você carrega isso. Muitos carregam sua dor como um fardo que os desacelera, compromete sua postura e gera amargura, desconfiança e medo. Em contraste, o estoico a usa como armadura, não para se fechar, mas para se lembrar do que suportou e sobreviveu. A sobrevivência marca apenas o ponto de partida. A verdadeira transformação acontece quando se extrai significado dessas experiências. Quando você afirma: por causa desta dor, descobri quem sou. Agora entendo o que não tolerarei. Sei o que valorizo, o que protejo e pelo que estou disposto a lutar. Isso é poder verdadeiro, um poder que não vem dos outros, nem depende de fatores externos, mas é cultivado de dentro para fora. Pense nisso. Muitas das pessoas mais resilientes e centradas que você encontra não simplesmente chegaram a esse estado. Elas foram moldadas por desafios. Enfrentaram humilhação, rejeição e abandono. Experimentaram perdas de entes queridos, de sonhos. No entanto, em vez de permitir que essas dificuldades as quebrassem, elas construíram algo significativo. Uma mentalidade, uma estrutura, uma filosofia. Elas transformaram sua dor em um impulso feroz, seu luto em resiliência, seu silêncio em percepção.
Você também pode fazer isso, desde que pare de negociar com o sofrimento. Você deve parar de se perguntar por que está passando por isso e começar a perguntar o que vem a seguir. Você precisa suportar o desconforto o suficiente para que ele o transforme. Muitos desistem muito cedo, fugindo antes que a dor tenha feito seu trabalho necessário. No entanto, se você perseverar, não apenas como um receptor passivo, mas com intenção, você surgirá mais refinado, com um propósito mais claro, mais sábio e com mais sede de progresso. A dor também revela autenticidade. Durante os momentos de facilidade, todos torcem e se aproximam. No entanto, em tempos difíceis, a verdade aparece. Você testemunha quem realmente permanece, quais hábitos vacilam e quais crenças persistem. A dor elimina o que não é essencial. Embora esse processo possa parecer duro no momento, é um presente. Proporciona uma nova tela, uma consciência mais profunda, um padrão mais elevado e, o mais importante, perspectiva. Uma vez que você suporta um sofrimento genuíno e se ergue dele, as preocupações mesquinhas desaparecem. Você deixa de entrar em pânico com falhas, você não busca mais validação externa, você perde o medo do desconforto, você já enfrentou coisas muito piores antes. Agora, você caminha com uma autoridade calma que foi conquistada, não emprestada. Portanto, se você está sentindo dor agora, isso é um sinal positivo. Indica que há trabalho a ser feito, poder a ser reclamado. Não fuja, não se anestesie, nem oculte isso. Mergulhe mais fundo, abrace isso, aprenda com isso. Abrace isso, porque a dor, quando totalmente reconhecida, se transforma em propósito, e o propósito, quando colocado em prática, se torna uma forma de poder que ninguém pode lhe tirar. Cultivar uma ética de trabalho inabalável é vital. Há algo profundo em alguém que aparece dia após dia. Sem justificativas, sem celebrações, sem teatralidades, apenas esforço consistente e dedicado, não movido por incentivos externos, mas porque um compromisso foi feito consigo mesmo, um compromisso de se elevar acima da mediocridade. Em uma sociedade viciada em conforto, atalhos e soluções rápidas, esse tipo de dedicação é incomum. E porque é incomum, possui um grande poder. No entanto, vamos esclarecer, uma forte ética de trabalho não se trata apenas do número de horas que você dedica. Não se trata de sacrificar o sono para um trabalho desenfreado ou se esgotar para ganhar a aprovação dos outros. Uma verdadeira ética de trabalho vai mais fundo. Não é ostensiva, não é exibicionista, é interna. Está fundada em uma crença firme e inabalável de que o trabalho deve ser realizado, independentemente dos sentimentos de cada um. O futuro que você deseja não vai se criar por si só. Muito antes de se tornar um bordão motivacional popular, os estoicos entenderam isso. Eles viam o trabalho como um dever, uma vocação, não algo para ser exibido nas redes sociais, mas como um meio de construir caráter. Marco Aurélio governava um império, mas ainda assim reservava um tempo todas as manhãs para reflexão, escrita e treinamento de sua mente. Ele não esperava a inspiração chegar. Ele estabeleceu sistemas, criou estrutura e, crucialmente, ele aparecia mesmo quando o caos o cercava. Esse é o tipo de disciplina que você precisa. Uma que dura além de uma fase passageira, uma que resiste à monotonia, frustração e contratempos. Uma ética de trabalho firme é moldada em momentos em que os resultados não são visíveis. Quando ninguém reconhece seus esforços. Quando o progresso parece estagnado, mas você continua mesmo assim. Você acorda cansado, mas aparece. Você falta inspiração, mas conclui a tarefa.
Você tropeça, mas volta mais forte, porque uma ética de trabalho é uma escolha, não uma emoção. É uma escolha tornar-se resistente a desculpas, elevar-se acima das distrações e alinhar suas ações diárias com seus mais altos padrões, e não com seu humor atual. Infelizmente, muitas pessoas não fazem essa escolha. Elas esperam pelo momento perfeito, elas esperam até se sentirem motivadas. E é exatamente por isso que eles permanecem estagnados. Pausar para esperar até se sentir preparado é uma barreira para criar impulso. A realidade é que você cria sua zona agindo e não o contrário. Você está curioso sobre o que realmente aumenta a confiança? Não se trata de afirmações ou pensamento otimista. Trata-se de cumprir o que prometeu. É ser fiel aos seus compromissos. É perceber que quando você promete a si mesmo que vai realizar algo, você realmente faz, sem exceções. É aí que a autoestima se expande. É assim que sua identidade se transforma. É a jornada de apenas tentar para realmente executar. E executar não significa ser perfeito. Você vai falhar às vezes. Você vai vacilar. No entanto, alguém com uma ética de trabalho tenaz não persegue resultados perfeitos. Eles buscam alinhamento. Eles procuram integridade. Cada noite refletem perguntando: eu avancei hoje? Mesmo que seja apenas um pequeno passo, eles reconhecem sua importância, porque o esforço consistente muitas vezes supera explosões esporádicas de ação. Aqui está outro insight crucial. Muitos acreditam que precisam de saltos significativos ou movimentos transformadores. Na verdade, as mudanças mais impactantes vêm de pequenos passos persistentes, dia após dia, hora por hora. Uma rotina que aprimora suas habilidades em vez de esgotá-lo. Um ritmo que sustenta, não despedaça. É isso que torna uma ética de trabalho invencível. Não a esgota, a acumula. E sim, alguns não conseguirão entender isso, rotulando como obsessão ou aconselhando você a relaxar. Deixe-os falar, deixe-os adormecer, deixe-os rolar a tela sem rumo. Deixe-os desperdiçar anos em busca de atalhos, porque enquanto eles permanecem inativos, você estará construindo. Em 5 anos, o contraste não será apenas aparente, será inegável. No entanto, nada disso tem valor a menos que você escolha conscientemente. Se você não assumir total responsabilidade pelo seu tempo, seus hábitos, seu ofício, ninguém mais intervirá para motivá-lo. Ninguém monitorará sua disciplina hoje. Isso é uma questão entre você e você mesmo. E é exatamente isso que o torna forte. Então, reflita sobre isto. Como seria a sua vida se você parasse de esperar pela vontade de trabalhar e, em vez disso, se comprometesse a trabalhar independentemente das circunstâncias? O que poderia acontecer se você aplicasse pressão diária com intenção? Porque a pessoa que cultiva uma ética de trabalho inabalável não apenas atinge seus objetivos, ela se transforma em alguém imbatível. Esta é a mentalidade dos que se recusam a desistir. Existe uma intensidade sutil em certas pessoas. Você pode não reconhecê-la sempre em suas palavras ou mesmo em sua postura, mas ela está presente. É evidente em como elas se apresentam quando os outros se retraem, em sua persistência em avançar muito depois que o entusiasmo se esgotou. Elas se recusam a se render, não porque seja fácil, mas porque definiram algo criticamente importante para si mesmas. Isso é inegociável. A atitude daqueles que nunca desistem não é baseada na empolgação. Não se trata de ausência de medo. Na realidade, eles sentem medo, enfrentam dúvidas. Suportam momentos em que tudo parece desmoronar. No entanto, aqui está a distinção. Eles continuam em frente independentemente.
Eles se condicionaram a interpretar a resistência não como uma razão para parar, mas como um sinal de que estão exatamente onde deveriam estar. O estoicismo fundamenta essa mentalidade. Ele ensina que a vida não foi feita para ser fácil e, mais importante, que a facilidade não é o objetivo. O objetivo é a resistência. Como escreveu Sêneca, as dificuldades fortalecem a mente como o trabalho duro fortalece o corpo. Isso não é apenas uma ideia poética, é uma dura realidade. Aqueles que nunca desistem aceitaram as dificuldades como um aspecto essencial de seu caráter. Eles não fogem dos desafios, eles os utilizam. Essa jornada começa com uma única escolha: parar de esperar um caminho suave. Uma vez que você espera por desafios, você se prepara para eles. Saber que eles estão a caminho significa que você não entrará em pânico quando chegarem. Você se inclina para isso. Você respira através disso. E se lembra de que este é o custo do desenvolvimento. Muitas pessoas desistem porque acreditavam que seria mais simples. Os inabaláveis nunca cometeram esse erro. No entanto, apenas determinação não é suficiente. O que realmente distingue aqueles que persistem é sua clareza. Eles reconhecem pelo que estão lutando. Eles possuem uma motivação que os impulsiona para frente, mesmo nos dias em que desejam desaparecer. Essa motivação transcende o conforto, supera o ego e eclipsa as desculpas. Pode ser liberdade ou redenção. Talvez seja a jornada de demonstrar a si mesmos que evoluíram de suas antigas versões. Seja o que for, isso serve como sua força de ancoragem. Quando os desafios surgem, eles não se afastam, eles se aprofundam. Eles deixam de negociar com suas emoções, abandonando a busca pela motivação. Eles se ancoram em seus princípios, em vez de em sentimentos passageiros. Essa é a essência da mentalidade estoica. Agir não porque as circunstâncias são ideais, mas porque a ação é essencial. E aqui está a realidade nua e crua. Há momentos em que você pode não ver progresso. Não por semanas, não por meses, e talvez nem mesmo por anos. No entanto, aqueles que são implacáveis não medem seu avanço apenas pelos resultados. Eles o avaliam através de alinhamento, por uma convicção interna de que estão executando o que é necessário, independentemente de reconhecimento ou elogios. Sua construção não é para aplausos, é para criar um impacto de forma constante e firme. Eles reconhecem que desistir não se manifesta apenas como desistir. Pode se apresentar como comprometimento, distração, perfeccionismo ou um ciclo interminável de preparação em vez de ação. Os indivíduos tenazes discernem essas armadilhas. Eles são hábeis em identificar quando suas mentes tentam enganá-los e contra-atacam com ação decidida. Eles não esperam se sentir preparados, eles se comprometem a começar. E quando tropeçam, como todos nós fazemos, eles se recusam a permanecer derrotados. Eles tiram lições aprendidas, redefinindo seu curso. Eles voltam, não sobrecarregados pela vergonha, mas alimentados por uma determinação renovada. Para eles, a falha simplesmente representa outra repetição, outro bloco de construção, outra lição aprendida. Eles não levam isso para o lado pessoal. Em vez disso, eles absorvem isso em sua jornada. A mentalidade daqueles que se recusam a desistir está ancorada nesta convicção. Pode ser que eu não possua o maior talento, as habilidades mais rápidas ou o intelecto mais aguçado. No entanto, serei o último a estar de pé. E essa convicção se torna autocumpridora.
A cada dia, eles validam essa crença através de diligência, sacrifício e escolhas feitas em silêncio, mesmo quando ninguém os culparia por desistir. Então considere isto. Qual é o seu limite para desistir? Quando você normalmente joga a toalha? E mais crucialmente, qual versão de você mesmo espera além desse limite? Uma vez que você consegue ultrapassar essa barreira, começa a remodelar sua identidade. Você faz a transição de alguém que apenas tenta para alguém que vê consistentemente as tarefas até a conclusão. Independentemente do reconhecimento externo, o mundo pode não recompensar seus esforços imediatamente, mas haverá um momento em que reconhecerá tudo o que você construiu e chamará isso de disciplina, força e sucesso. No entanto, você entenderá a verdadeira essência de tudo isso. Trata-se de recusa. Trata-se de resistência, trata-se de tenacidade. É aquela chama silenciosa dentro de você que suavemente incentiva. Continue se movendo. Você não se reinventa por mero acaso. Você não simplesmente acorda um dia transformado na pessoa que sempre admirou. Isso exige intenção deliberada. Chama-se sacrifício. Requer momentos de silêncio e solidão, além de um compromisso firme de se tornar alguém ainda não visto pelos outros, mas visível para você. Essa visão, esse padrão interno, é tudo o que importa. Sua pessoa anterior desempenhou um papel vital, mas ela não é mais bem-vinda no futuro que você está moldando. A pessoa que aceitou desrespeito, adiou aspirações, quebrou promessas para si mesma e fez desculpas por medo, está finalizada. Não por desprezo, mas porque você o superou. O próximo capítulo não depende da resistência dela, requer seu crescimento. Esta conversa não é sobre soluções rápidas ou motivação passageira. É um lembrete de algo mais profundo. O poder reside em desmontar obstáculos. A força emerge de caminhar por um caminho solitário. A verdadeira transformação ocorre quando você possui a coragem de liberar pessoas, hábitos, pensamentos, comodidades e toda e qualquer desculpa fraca que antes o mantinha seguro, mas estagnado. Agora você está ciente. Agora você compreende o que se torna possível quando você incinera sua antiga identidade e inicia novamente com clareza inabalável. Não guiado pelo medo ou hesitação, mas com uma convicção sólida de que o que você construir daqui para frente será mais forte, mais refinado e mais alinhado do que qualquer coisa que você já experienciou antes. Assim, a decisão está com você. Você vai carregar o peso da pessoa que você já foi ou vai enterrar essa parte de si mesmo e ascender? De qualquer forma, seu futuro está observando.